Opa, Ivas na tela, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o filme Crepúsculo dos Deuses de 1950. É um filme do Billy Wilder, um ótimo filme. E eu, antes de pedir para rodar a vinheta, vou pedir para vocês se inscreverem, compartilharem, comentarem e ativarem o sininho. E agora eu vou pedir para rodar a vinheta. Crepúsculo dos Deuses é um filme assim fora do comum, é um filme de 1950, no ar. Ele concorreu ao Oscar em 1951, a melhor filme, a 11 Oscars inclusive. Ele teve um embate aí com o filme A Malvada naquele ano, né? E assim, é um filme inesquecível do Billy Wilder, talvez o melhor trabalho dele, para mim o melhor filme de 1950. É um filme no ar também, ele não é tanto na pegada de Pacto de Sangue, mas ele tem muitas características do filme noir, principalmente a narração em off. O roteiro é assinado pelo Billy Wilder, pelo Jamie March Jr. e pelo Charles Brackett. E assim, um roteiro assim, excepcional, muito afiado, muito assim, de bate e volta, assim, poucas vezes vistas, principalmente nos dias de hoje, né, esse roteiro de bate e volta, muito do cinema clássico. Esse filme ele concorreu ao Oscar em 1951, 11 Oscars inclusive, incluindo o melhor filme. Tem um ótimo elenco, é um dos poucos filmes que concorreu em todas as categorias de atuação, ator coadjuvante, atriz coadjuvante. E assim, é um filme com uma história muito envolvente. Temos no elenco a Gloria Swanson, que é a grande figura do filme, a grande interpretação do filme. E o William Holden, que tá muito bem também no filme e faz o protagonista que narra a história, tudo que aconteceu, inclusive ele narra já morto, né, que é uma coisa bem fora do comum, principalmente para um filme de 1950. E assim, além deles, no elenco temos a Nancy Olsen, e também o Erich von Stroheim. O Erich von Stroheim lá também do cinema mudo, do cinema antigo, né? E esse filme fala muito sobre essa questão dos atores do cinema mudo não aceitarem a mudança para o cinema falado, a questão de Hollywood, deixar os atores antigos que já envelheceram de lado, depois que já usaram eles, né? E aí esse filme mostra uma mulher que de alguma forma perdeu a noção de tempo, parou no tempo e ela quer voltar lá à época que ela era uma grande atriz, uma pessoa muito famosa, né? Então ela está meio doidinha da cabeça. E o que acontece? O personagem do William Holden, que é Joey Gillis, ele é um roteirista. Ele vai direto lá na Paramount para poder conseguir a aprovação de alguns roteiros que ele faz, só que ele não consegue, então ele fica dia e noite fazendo roteiros, né? Só que ele não consegue um emprego, não consegue trabalhar, ganhar dinheiro para poder até pagar o próprio aluguel. E tem até alguns agiotas correndo atrás dele, e então ele acaba fugindo. Nessa fuga ele acaba entrando dentro de uma casa, uma mansão antiga, e acaba conhecendo essa personagem que é a Norma Desmond, que é a personagem da Gloria Swanson. E aí que a Gloria Swanson, a personagem dela, a Norma Desmond, acaba meio que sequestrando ele, mas claro, de uma forma bem tranquila, sem ele perceber. Ela traz as coisas dele para a casa dela, ele fica lá meio que escondido aí dos agiotas. Ela paga todas as dívidas dele, então ele acaba ficando na mão dela. O que ela queria em troca, além de um grande amor, que ela acaba se apaixonando por ele, mas principalmente um roteirista aí para poder fazer o filme de retorno dela, né? E assim, é um filme assim, excepcional na questão de roteiro, assim, a gente percebe essa personagem, todas as questões existenciais dela, principalmente depois que passou por tudo que passou, uma pessoa muito famosa e de repente se vê nessa situação sem tanto holofote, já um pouco
já de idade, né? Assim, ela já tem os seus 50 anos, já passou um pouco do tempo do que a indústria queria dela, né? E temos a personagem da Beth Schaefer, que é interpretada pela Nancy Olsen. É a personagem que é praticamente a arqui-inimiga aí da Norma Desmond, né? Ela é também roteirista, ela acaba conhecendo o personagem do William Holden e acaba sendo um respiro aí pro William Holden, pro Joe Gillis, né? Sair da mansão aí da Norma Desmond e conhecer pessoas novas, mais alegres, com coisas mais atuais, né? E ele acaba se apaixonando também pela Beth Schaefer. E aí acaba aquele triângulo amoroso e aquele envolvimento até perigoso, principalmente porque a Norma Desmond não bate muito bem na cabeça, né? E aí é um filme assim, bem envolvente, tem uma ótima trilha sonora aí do Franz Waxman, ótima fotografia de John Seitz, ótima montagem também, que é a do Anne Harrison e o Arthur Schmidt. E ótimo trabalho de direção de arte, uma direção de arte excepcional, ganhou o Oscar na categoria de direção de arte em preto e branco. Naquela época dividia preto e branco com colorido, né? E assim, um filme excepcional, acima da média, realmente, para mim, merecia ganhar o Oscar naquele ano, apesar de A Malvada também ser muito bom. E assim, tem um elenco muito bom, uma trilha sonora excepcional do Franz Waxman, e uma direção muito boa aí do Billy Wilder, principalmente o roteiro desse filme é original, um roteiro foi feito para o cinema, né? Depois ele foi adaptado até para o teatro, e tem uma personagem muito interessante que é a Norma Desmond. Vale, né, a recomendação desse filme, e no próximo vídeo eu vou falar sobre mais um filme do Billy Wilder, que é o Quanto Mais Quente Melhor. Esse já é um filme mais de comédia, mais tranquilo, e até o próximo vídeo.